Pergunta: você é médium? Ou você apenas tem a mediunidade aflorada? E essa é uma questão muito importante, né? Por que desenvolver a mediunidade? Se você é médium, você não precisa desenvolver a mediunidade. Ou você não é médium? Vamos ao texto. Nos últimos anos, a questão da mediunidade vem trazendo à tona um sem número de situações que envolvem o desenvolvimento mediúnico. Muita gente se descobriu pai de santo, médium doutrinador, médium psicógrafo, enfim, uma série de capacidades que são descritas pelo livro dos médiuns e pelos pais de santo nos terreiros, e são confirmadas pelos coordenadores dos centros espíritas, espiritualistas, umbandistas, enfim, toda e qualquer casa que opere através das capacidades mediúnicas das pessoas. Algumas dessas casas não estão mesmo interessadas no desenvolvimento da mediunidade, mas sim, as pessoas vivem disso. Então, quanto mais desenvolvido o médium, torna-se mais difícil controlar o conhecimento dele e a sua capacidade para que possa ser usado para fins não condizentes com a espiritualidade elevada. Como assim? Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo fica muito clara a questão da cobrança. Segundo Allan Kardec, os médiuns devem conceder ao exercício da faculdade mediúnica seu tempo livre, seus momentos de lazer, sem pretender com isso obter nenhuma recompensa de ordem material. Fica então muito fácil entender o que é certo e o que é errado, não é isso? Não, gente, não é bem assim. Mas aqui vamos entrar em uma questão mais complexa, que vamos voltar a discutir no próximo vídeo, né? Os Exus e a cobrança da energia. A ideia de falarmos da mediunidade e de você ser médium está baseado no fato de que o conhecimento da mediunidade hoje é um fato e não pode mais ser negado por ninguém. Nem os mais céticos não podem dizer que não existem provas. A mudança nos seres humanos é vista e reconhecida como fato concreto. O que falta é a aceitação e compreensão dessa tal mediunidade, visto que para se compreender a mediunidade é preciso quebrar o paradoxo das crenças dogmáticas das pessoas, o que é uma tarefa impossível de ser realizada em apenas uma encarnação humana. Uma era de conhecimentos demora até 500 anos para se consolidar, já que o ser humano precisa reencarnar 2 até 3 vezes o mesmo ser humano, né, gente? Tratando do mesmo assunto até que ele se torne uma prática do espírito e um aprendizado para a alma. Isso quando ele tem êxito nestas encarnações. Bem, no contexto atual, como eu disse anteriormente, temos muita gente imbuída com o espírito de ganhar dinheiro e viver através da espiritualidade para ajudar as pessoas. Bem, este não é o intuito dos espíritos elevados, pois sempre que você coloca o dinheiro acima das outras coisas, você acaba não medindo o que faz, em detrimento deste dinheiro. Veja, ele é uma energia que você também precisa aprender a lidar, visto que ele trabalha com todas as questões da ilusão humana, que, como falei no vídeo anterior, é o que nos move. Ora, se é a ilusão que nos move para a frente, o que dizer de alguém que tem o poder de, através do dinheiro,
ter tudo que a ilusão pode fornecer, este indivíduo jamais irá querer passar pelas questões do desapego material, que é a parte fundamental para que se desenvolva um bom médium. Meus irmãos, o desapego material é fundamental para que você, de fato, seja um bom médium. Por isso eu te pergunto novamente, você é médium ou apenas tem a mediunidade aflorada? Vou te fazer algumas perguntas a este respeito para que você possa entender a diferença. Primeira pergunta: você ora todos os dias? Se você disser que sim, passou no primeiro teste. A segunda pergunta: você levanta às 6 horas da manhã ou antes para pedir perdão a si mesmo e pelo que fez ao seu corpo e ao seu espírito nesta e nas outras encarnações, e depois agradece pela noite de sono e pela vida e pede proteção para o dia? Se você disser que sim, bem, vamos à terceira pergunta. Você ora ao meio-dia e agradece a Deus Pai e aos teus mentores e orientadores espirituais pelo dia e pelas pessoas que te rodeiam, pelo emprego ou negócio, pelas oportunidades que você está tendo e pelo que virá pela frente, inclusive as dificuldades? Se você passou por este, vamos ao próximo. Você para à noite para orar e agradecer aos teus mentores e a Deus, Pai e Mãe, pelo dia que teve e por tudo que aconteceu contigo, pedindo perdão pelas coisas que você não compreendeu e não conseguiu realizar, pelas provações que você não conseguiu passar, reconhecendo que você não é melhor que os demais e que está aqui para aprender. Pede uma boa noite de sono e que teus mentores ou que Deus te guardem no teu sono e que você possa dormir bem à noite, contando com esta proteção e agradecendo. Se você consegue fazer isso, bom, então você é um médium que está aprendendo a caminhar em direção à luz. Se você não faz isto, bem, você está muito aquém do que eles querem de você, para que você seja um médium que medie a luz elevada. Meus irmãos, não há como você se tornar um médium de luz sem a tão falada reforma íntima. Se você não dobrar o joelho e não perdoar a si mesmo, não honrar teus antepassados, não pedir perdão a Deus e aos teus mentores, guardiões e orientadores, se não pedir perdão e não abençoar tua família espiritual e material, se não colocar a mão nos sentimentos mesquinhos e nos vazios que você carrega por dentro, não dá para dizer que você é médium de fato. Um médium abdica de muitas coisas para poder trazer a palavra elevada e equilibrada do alto do Altíssimo, sem interferências das cargas consideradas nocivas a energias de luz. Os corpos mais sutis de energia não chegam em nossa matéria suja e grotesca. A mediunidade é um meio de acordar o ser humano para o que existe em torno dele e mostrar que não é de forma egóica que nós vamos nos libertar. Quer dizer, quando você tem que falar muito para dizer algo, é porque as palavras tentam esconder alguma coisa dentro de ti, que você não quer que as pessoas vejam. Então, se você tem capacidades mediúnicas, primeiro deve se polir, se desenvolver. Caso contrário, em algum momento, você vai cair feio e se machucar. E em alguns casos, os Exus não têm mais o que fazer a este respeito. Em resumo, você põe fora a encarnação.
O ensinamento da escola de mediunidade, que meus mentores gentilmente trazem para nós aqui, a exigência para que eles digam que você é médium é muito grande. Você precisa, de fato, estar disposto a entrar na questão da reforma íntima e trabalhar duro para que você se limpe da escuridão que carrega e possa, de fato, ancorar a luz que tanto deseja, já que você se encantou pela luz, não foi? Ou foi pela falsa esperança de ficar rico às custas da espiritualidade? Por que mesmo você entrou nessa caminhada? Responda esta pergunta antes de dizer que você é médium. Reflita a este respeito. Se você tem mediunidade, muito bem. Então entenda o que é ser médium. Porque mediunidade todas as pessoas têm, em maior ou menor grau de desenvolvimento. Como eu já disse anteriormente, você já vem para cá mediando pelo menos 2 espíritos. O seu e o do seu obsessor primordial. Você quer melhorar isso? Eu quero. E estou trabalhando. E você? Começa quando? Esta é a espiritualidade vertical. Te inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, deixa o teu comentário. E, gente, deixa a tua pergunta que eu vou te responder com o maior prazer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu te aguardo no próximo. Vem comigo, vem bater um papo.